E nesta tarde abençoada eu quero convidá-los a meditar na palavra de Deus comigo. Que deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração através desta revelação da palavra. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 12. Nos diz o Senhor Jesus Cristo: o meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Amém? João capítulo 15, versículos 12, 13 e 14. Irmãos, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, todas as vezes que você abre a palavra, o Espírito Santo de Deus tem algo novo para você. O Espírito Santo de Deus, ele traz uma revelação nova ao teu coração. Todas as vezes que você abre a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus fala de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma tão maravilhosa, a ponto de estremecer todo o teu ser. Você sente o teu ser, você sente o teu corpo estremecer com a presença santa do Espírito Santo de Deus. É assim, irmãos. É desta forma que acontece em nossos corações quando há uma sensibilidade, quando há um colocar-se na mesma direção, quando há uma abertura, uma permissão para que Deus adentre ao coração, para que Deus adentre aos portais da tua existência, para que o Senhor ultrapasse as fronteiras do teu corpo. Quando você permite que Deus adentre a tua vida, coisas novas hão de acontecer, irmãos. Experiências novas, experiências intensas, profundas, maravilhosas demais para serem descritas, hão de acontecer na vossa vida, porque assim foi com aqueles que acompanhavam Jesus nos tempos do passado. Aqueles que andaram com Cristo Jesus, estes experimentaram algo tão grande, mas tão maravilhoso, mas tão extraordinário, irmãos, que mudou por completo a vida daqueles. Quando nós olhamos, por exemplo, para os discípulos, vamos notar que eram pessoas normais, pessoas do povo, não eram pessoas com formação, teológica. Alguns eram pessoas muito simples, até iletrados. Mas quando eles passaram a conviver com o Senhor Jesus Cristo, quando eles abriram as portas da sua vida e permitiram que o Senhor adentrasse ao seu coração, foram homens transformados numa dimensão tão grande, numa dimensão tão extraordinária, que foram poderosamente usados pelo Senhor. Foram pessoas que transformaram toda uma sociedade, que mudaram toda uma geração, que deixaram um testemunho de vida que perdura pelos milênios. Tudo isso em consequência de amar o Senhor e permitir que o amor de Deus adentre os seus corações. É isto que acontece com a gente hoje, em pleno 2013. Século 21. Acontecem as mesmas coisas, amados. Naqueles dias os discípulos conviveram pessoalmente com Cristo Jesus, estiveram ali lado a lado com Cristo Jesus. No século 21, nós convivemos diariamente com Cristo Jesus, lado a lado com Cristo Jesus. E a nossa vida é transformada em templo do Espírito Santo de Deus. E eu quero acreditar que, em relação aos discípulos, nós temos muito mais. Haja vista que aqueles
Eles conviviam com Cristo Jesus, aprendiam com Cristo Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Somos habitação do Espírito Santo de Deus. É este Espírito maravilhoso que nos edifica. É este que edifica a igreja. É este que nos dá poder, que nos dá autoridade, que nos dá condições para seguir em frente, amados. Mas, irmãos, a lição o Senhor Jesus já nos deixou. Nós temos a orientação, nós temos a lição, nós temos toda a direção que está na palavra de Deus. É por isso que o nosso ser se estremece, é por isso que o nosso corpo estremece quando nós abrimos a Bíblia e a lemos e estamos em comunhão com o Senhor. Porque a palavra do Senhor se torna viva diante de nós, diante dos nossos olhos. Esta palavra, ela adentra através dos nossos olhos ao nosso interior e muda por completo a nossa vida, a nossa essência. E eu vejo, amados, que hoje nós estamos, em relação aos discípulos, até em uma melhor situação. Porque hoje nós temos essa direção direta do Espírito Santo de Deus, o edificador da igreja. Mas é preciso que, para que tenhamos a vitória que está prometida na palavra, é preciso observar os ensinamentos de Cristo Jesus, os ensinamentos do Senhor. E nós vemos na palavra do Eterno todos os seus mandamentos, todas as suas orientações, são orientações para nós trazermos para o nosso cotidiano, para vivenciarmos no dia a dia. A palavra de Deus não pode ficar apenas no campo da teoria, não pode ser teórica. E hoje quantas pessoas não vivem a palavra, mas vivem navegando no mundo de teoria. Comem um livro atrás do outro. Há pessoas que leem um livro por semana, 2 livros por mês. Consome toda a literatura cristã que existe e faz isso com avidez, com gosto. Mas vive apenas cercado, preso a este mundinho da literatura, um mundinho teórico. Eles vivem uma vida de terceiros. As experiências de terceiros, se alegram com a experiência de terceiros, comentam a respeito daquilo que Deus fez através do missionário tal. Enfim, não tem uma experiência pessoal verdadeira com Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É estarmos presos ao mundo da teoria. Mas o Senhor não chamou-nos para vivermos o mundo de teoria. O Senhor chamou-nos, como chamou os discípulos, para que fôssemos praticantes, para que sejamos praticantes da palavra, para que sejamos praticantes, pregadores, discípulos úteis ao reino dos céus. Mas para que eu esteja pronto, para que você que me ouve esteja pronto para desempenhar esse trabalho, é necessário ler a palavra, conhecer a palavra, conhecer os mandamentos do Senhor, trazê-los para dentro de si, armazenar dentro do teu coração os mandamentos do Todo-Poderoso. Porque assim sempre teremos, irmãos, sempre teremos às mãos a palavra certa para proferirmos, sempre teremos à mão a palavra correta, a palavra certa, a palavra útil para proferirmos àquele que necessita. Sempre teremos na boca uma palavra de salvação, uma palavra de restauração, uma palavra que manifesta o poder sobrenatural de Cristo Jesus. E como ele mesmo diz, e os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Mas como crerão se não fazem a vontade do Senhor? Como pode afirmar que creem no Senhor se vive a teoria? Se vive a teoria. E nesse texto que nós lemos, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12, nós vamos deparar com um mandamento e o maior deles, o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. O Senhor Jesus diz no versículo 12, o meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu amo vocês.
Eu sei que esse texto é muito pesado, amados, que nós não compreendemos verdadeiramente a intensidade desta palavra. Talvez eu esteja até a proferir sobre isso e não conheça ainda na totalidade o que é amar os outros como eu sou amado por Cristo Jesus. Talvez ainda eu não conheça, provavelmente não conheça a intensidade, a profundidade desse mandamento do Senhor. Mas uma coisa eu quero afirmar para você, o que eu já tenho de conhecimento, isto eu quero colocar em prática. Aquilo que o Espírito Santo de Deus já me fez entender a respeito desse mandamento, eu quero exercitar no meu dia a dia. E eu quero amar o próximo como Cristo me amou. Eu quero amar o próximo como aquele que me chamou, amou-me primeiro, viu meu estado lamentável, viu meu estado de podridão, meu estado de pecado, resolveu chamar-me para perto de si, lavar-me por completo, dar-me uma nova vida, uma nova existência, uma existência que esteja em total comunhão com Ele. E eu creio, amados, que a maior forma de amor que eu posso demonstrar para com o próximo, para com os outros, é quando eu não me calo a respeito de Cristo Jesus. Eu procuro sempre, irmãos, ver o que é mais importante para mim, o que é mais importante para o ser humano. E a minha conclusão com relação à importância das coisas para o ser humano é a seguinte: primeiro, o que há de mais importante para o ser humano é a salvação. Não existe nada que seja superior a isso. É quando o homem coloca Cristo Jesus em primeiro lugar na sua vida. E ele mesmo diz que devemos buscá-lo, buscar o reino dos céus, buscar consequentemente ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar na nossa existência. Isto mostra, irmãos, que não existe nada mais importante, nada que seja mais precioso, nada que seja mais maravilhoso, a não ser possuirmos dentro do nosso coração de uma forma verdadeira, de uma forma eficaz, real, Cristo Jesus. E a partir desse princípio, irmãos, eu concluo que a minha maior demonstração de amor ao próximo é quando eu chego para o vivente, quando eu chego para esta pessoa, quando eu chego para alguém e falo para ela de Cristo Jesus, quando eu falo para ela a respeito da salvação, quando eu falo para ela a respeito da restauração, quando eu falo para ela a respeito de Jesus e daquilo que Jesus fez e faz por cada um de nós. Eu acredito piamente, amados, que isto sim é a maior demonstração de amor para com o próximo. Dar um prato de comida, uma cesta básica, ajudar com roupas, com vestimenta, sim, também é uma demonstração de amor ao próximo, uma demonstração social de amor ao próximo. Mas eu entendo, irmãos, que nada seja superior ao momento especial de falarmos de Cristo Jesus. E nesses últimos tempos eu tenho falado com tanta constância, nós não podemos nos calar. Você que me ouve, você não pode calar-se. Não cale-se, irmãos, mas aproveite todas as oportunidades, aproveite todos os momentos que surgem para testemunhar de Cristo Jesus. Seja continuamente um missionário do Senhor. Amados, mas Elias Oliveira, não fui chamado para ser missionário, não tenho a unção de missionário, não tenho a carteirinha de missionário, não sou designado na igreja como missionário, mas eu quero afirmar para você, sem medo de errar, que o Senhor te chamou lá nos tempos idos, 2000 anos atrás, antes mesmo que você viesse a ser concebido, o Senhor já tinha um chamado para você. É um chamado que transcende o tempo, que transcende as épocas. É um chamado de Deus para que você seja um missionário dele. E você não pode se eximir, você não pode se isentar, você não pode escapar desse chamado de Cristo. É o chamado de ir para o mundo, ir ao mundo, ir ao próximo e falar do seu amor, testemunhar da salvação para esta pessoa. Mesmo que você não tenha uma carteirinha de missionário, de pregador da palavra, de evangelista, seja qual for outro título que a denominação
que a denominação religiosa designe, não importa qual seja o título. Mas eu quero afirmar para você o seguinte, que o Senhor quer que você vá, que você testemunhe, que você pregue, que você fale, que você dê um testemunho real de Cristo Jesus para cada um. E quantas vezes, irmãos, nós não temos coragem de falar de Jesus nem mesmo para a nossa família? Você conhece a Jesus, a tua esposa não é do Senhor? Você conhece a Jesus, o teu esposo não é do Senhor? Os teus filhos não são do Senhor, teus pais não são do Senhor? Os seus familiares não são de Deus? Aqueles que convivem contigo no trabalho, convivem com você na empresa, não são do Senhor? Mas você não tem aquela disponibilidade, você não tem aquela coragem, você não tem aquele prazer, você não tem aquela alegria em falar de Cristo Jesus para estas pessoas. Já notou isso? Amados, onde está o amor? Onde está o amor? Muitas vezes nós falamos e cantamos tanto a respeito do amor, não é? Quantas vezes, quantas canções que levam-nos a fazermos declarações de amor para com o próximo, mas nós não temos amor a ponto de falar de Cristo Jesus, de testemunhar do Senhor. Mas eu preciso mudar esse conceito. Você que me ouve precisa que este conceito seja quebrado na tua vida e que você entenda, meu irmão, que nós precisamos sim obedecer o Senhor em todos os aspectos. Que a nossa vida, o nosso ser é para a obediência completa de Deus. Eu não posso viver como eu acho conveniente, mas eu tenho que viver como Cristo acha conveniente. Esse é o ensinamento que eu tenho de Cristo Jesus, e este é o ensinamento que Cristo Jesus manifesta a todos aqueles que um dia têm contato à sua palavra, têm contato à sua revelação. E nós precisamos entender, amados, e os mandamentos devem ser praticados. Não podemos guardar os mandamentos numa gaveta fechada, trancada a 7 chaves, não, de forma alguma. Os mandamentos precisam estar sobre a mesa, expostos, para que eu nunca me esqueça que eu não posso me calar, que eu não posso me calar. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu amo vocês. Irmãos, o amor do Senhor foi tão intenso. O amor de Deus foi tão intenso para com minha vida. Mas esse amor não foi para que eu tenha um prato de comida, para que eu tenha uma roupa nova, para que eu tenha um carro bom, para que eu tenha uma mansão, para que eu tenha uma propriedade, para que eu tenha uma empresa. Não, o amor do Senhor não foi nesse aspecto. A demonstração de amor de Cristo Jesus para comigo e para com você não foi visando que você seja rico sobre a face da terra, mas a demonstração do amor de Cristo Jesus foi em derramar o seu sangue, derramar o seu sangue, derramar o seu sangue, a sua carne quebrada, dilacerada sobre a cruz. Sabe para quê, meu querido? Para que eu pudesse receber a maior das riquezas, para que eu pudesse receber a grande riqueza, o grande tesouro, o tesouro da salvação, o tesouro de ser escolhido para habitar em definitivo pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, sem fim, lá nos céus, lado a lado com o Todo-Poderoso, lado a lado com nosso Senhor, junto com os anjos. Esta é a promessa, esta é a demonstração, este é o fim da demonstração do amor de Cristo Jesus para com a minha vida e para com a tua vida. Observe qual foi a motivação de Cristo. A motivação de Cristo foi para que nós pudéssemos ter um lar celestial, para que nós pudéssemos ter uma religação, para que nós fôssemos religados com Ele, para que nós pudéssemos desenvolver uma vida de comunhão verdadeira e intensa com Ele, amados. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu sobre a cruz, foi por isso que Jesus amou-me tanto. E eu não posso calar-me. E você que me ouve não pode ficar calado. Você não pode colocar uma mordaça na boca e ficar caladão, mudo, não de forma alguma, mas abra tua boca, testemunhe de Cristo, testemunhe do amor do Senhor, testemunhe daquilo que Deus fez por você, meu amado.
testemunhe. No versículo 13 de João capítulo 15 diz: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Amados, evidentemente que nós não vamos morrer numa cruz, derramar o nosso sangue em favor de alguém, até porque isso é fora de uma realidade a qual nós cremos, porque Cristo já fez isso por nós. Mas eu preciso dar a minha vida para que o próximo entenda a respeito de Cristo Jesus. Esse dar a minha vida não é morrendo numa cruz, porque Jesus já fez esse ato, mas esse dar a minha vida é encontrar tempo na minha agenda, é encontrar tempo no meu tempo, é você fazer o tempo, é você ter coragem, é você vestir a capa de profeta, é você vestir a capa de missionário, é você vestir a capa de evangelista, é você vestir a capa de pastor, é você vestir a capa de alguém que ama o Senhor e vá pelo campo e testemunhe do eterno e fale do eterno e propague a palavra verdadeira do Senhor, que promete salvação a todos quanto creem. Esta é a nossa parte, irmãos. Esta é a parte. Esta é a parte que cabe a mim, esta é a parte que cabe a você, esta é a parte daqueles que dizem amar o Senhor. Estes devem dar a sua vida, estes devem entregar a sua vida ao próximo. Sim, entregar a sua vida para que o próximo tenha a oportunidade, para que o amigo tenha a oportunidade, para que o familiar tenha a oportunidade, para o colega de trabalho tenha a oportunidade também de conhecer o Senhor e, a nosso exemplo, abraçá-lo como Senhor e Salvador. Tens feito isso, querido? Tens feito isso? Se você não tem feito isto, irmãos, se você não tem prazer, não tem alegria, não tem satisfação, se você não tem gozo, se você não tem a responsabilidade dentro do teu coração, pregada na parede do teu coração, de testemunhar a respeito da salvação, de testemunhar a respeito de Cristo Jesus, há alguma coisa errada com tua fé, há alguma coisa errada com teu amor propalado por Cristo. Se você, meu querido, não tem a urgência em falar do Senhor, testemunhando, ofertando para a obra, pregando o Evangelho, se você não se deixa envolver por essa realidade, há alguma coisa errada. Se teu coração bate forte pelo carro do ano, se teu coração bate forte pelas viagens de turismo, se teu coração bate forte com o pensamento de uma casa nova, casa com piscina, de uma fazenda, de uma empresa vencedora, se teu coração bate forte por estas coisas, mas se você não tem o mesmo ardor, a mesma alegria, a mesma satisfação, o mesmo anseio para com a obra do Senhor, para com aquilo que Cristo mandou você fazer, eu falo e afirmo para você, o teu caminho é errado, o teu caminho é de morte, porque você tem amado mais as coisas dessa terra, porque o teu amor, o teu coração estão nas coisas desta terra, e as coisas dessa terra não podem te conduzir para os céus, porque primeiro devemos amar aquilo que é lá de cima, devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. É o amor por Cristo Jesus que nos conduz a fazer todas as coisas, amados. O que é que motiva a tua vida? O que é que lhe dá alegria? O que é que enche o teu coração de satisfação? São as coisas desta terra? Por exemplo, vamos mais um pouco, coisas fúteis, inúteis. Se teu amor para com o time preferido de futebol, para com a tua equipe preferida de Fórmula 1, te move de uma forma intensa, grande, que te faz sair de casa e ir até um estádio, sair de casa e ir ao autódromo, sair de casa e ir até um lugar para junto com amigos ver uma partida de futebol, ou que te faz ficar acordado até meia-noite para ver uma partida de futebol. Mas, se você não tem essa mesma motivação para ficar na obra do Senhor até um pouco mais tarde, se você não tem a mesma motivação para sair ao campo para falar de Cristo, se você não tem a mesma motivação para ir ao monte, ir ao vale,
orar, buscar o Senhor, se você não tem mesmo prazer em jejuar para Deus, se você não tem mesmo prazer em ler a palavra, em orar, como pode você estar em comunhão com Deus? Como, amado? Como? Precisamos entender isso, queridos. Nós só podemos estar em comunhão com o Senhor, irmãos, a partir do momento que aquilo que é de Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E a partir do momento em que a nossa carne está tão debaixo da ação do Espírito Santo, tão mortificada, a ponto de aquilo que é comum ao Espírito de Deus motivar totalmente o teu corpo, motivar totalmente o teu ser. Você precisa mortificar a carne, irmãos. E quando nós mortificamos a carne, quando nós colocamos a carne sob os pés daquilo que é espiritual, debaixo daquilo que é espiritual, nós teremos prazer, teremos alegria, satisfação em fazer o que é de Deus, em nos envolver com aquilo que é do Senhor. E nós vamos demonstrar amor para com o próximo. Nós vamos demonstrar amor para com o próximo, porque a nossa boca, a nossa mão, os nossos pés, as nossas ações, aquilo que nós temos, serão totalmente voltados para o evangelismo, para o testemunho, para a pregação da palavra santa, para aqueles que estão carentes dela e partindo para a eternidade sem Cristo Jesus. No versículo 14 de João capítulo 15. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Esta é uma declaração contundente de Cristo Jesus. Uma declaração dura de Cristo. Uma declaração inquietante para aqueles que conhecem o Senhor. Ele diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Ou seja, você até pode se declarar amigo de Cristo. Você até pode se declarar servo de Cristo, mas se você não faz aquilo que o Senhor determina, se você não pratica a vontade do Senhor na tua vida, é da boca para fora, é teoria, é uma amizade teórica, é um evangelho teórico, é um evangelho não verdadeiro, um evangelho imitação, um evangelho xing-ling, é um evangelho que não tem valor, é um evangelho genérico, é um evangelho que não vai conduzir você para os céus. Quando nós temos as boas novas dentro do nosso coração, aí sim, irmãos, o nosso ser será movido de uma forma tão intensa pelo Espírito Santo de Deus, que fará como Filipe fez, saindo de um lugar e indo até aquele homem que sozinho numa carruagem lia o profeta Isaías. Seremos como o apóstolo Paulo. Seremos como o apóstolo Paulo, que não mediu as consequências de, num tempo tão difícil, viajar milhares de quilômetros, debaixo de sofrimento, debaixo de dificuldade, debaixo de problema. Mas o apóstolo Paulo entendeu que ele era amigo do Senhor e ele queria honrar esta amizade, que ele, a exemplo de Cristo Jesus, amava o próximo, e ele entendeu que o próximo precisava ouvir a palavra, precisava ser alcançado pela palavra, estivesse onde estivesse, com as dificuldades que surgissem à sua frente. Mas o apóstolo Paulo não parou, ele foi. E hoje nós vemos que ele era um amigo do Senhor, e as suas cartas estão aí para nos trazer edificação e ensinamento. O apóstolo Paulo foi um homem que amou o próximo como a si mesmo. Ele amou o próximo da forma que o Senhor Jesus desejava. Foi alguém que foi amigo de Cristo e guardou os seus mandamentos. Alguém que viveu fora dos dias de Cristo Jesus, viveu pós Cristo Jesus, mas a comunhão dele com o Eterno, a comunhão dele com o Espírito Santo foi tão intensa, mas tão intensa, tão forte, que fez a obra que fez, que manifestou a glória de Deus da forma que manifestou. E é isto que nós temos hoje, irmãos amados. É a presença do Espírito Santo do Senhor. É por isso que eu falo para você,
Nós precisamos, irmãos, vibrar com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós lermos a palavra do Senhor, esta palavra precisa adentrar aos nossos olhos, encontrar lugar no mais íntimo do nosso ser, ali ficar guardada, ali está guardada à disposição para que nós possamos usá-la no momento certo, porque quando usamos esta palavra que nós comemos, nós nos alimentamos dela, recebemos esta palavra para que sejamos fortalecidos, e esta força, ela nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Você ama Jesus Cristo? Você ama Jesus Cristo? Será que você ama Jesus Cristo? Você tem certeza que ama Jesus Cristo? O que é que fala mais alto no teu coração? A carne? O que é que fala mais alto na tua vida? A carne? A vontade da carne? O desejo da carne? A satisfação da carne? O satisfazer a carne? O que faz você correr? O desejo de satisfazer o desejo da carne? E o Espírito? O que é que você tem feito para o Espírito? Olha, o mínimo que o servo de Deus pode fazer é uma igreja. E hoje, nesses tempos complicados que estamos, nem a igreja é muito conveniente. Mas, vamos colocar a igreja. Você tem ido à igreja pelo menos com satisfação? Você tem feito a obra de Deus com prazer? Quando falam em fazer a obra do Senhor, você tem alegria? Você tem essa responsabilidade, você tem esse sentimento de responsabilidade, que você não precisa de ninguém ao teu lado para fazer a obra do Senhor, para testemunhar de Cristo Jesus, porque o ID já está como ordem para você. Você tem essa consciência e você pratica essa consciência. Se você não tem essa consciência, se você não pratica essa consciência, tem alguma coisa errada com a tua vida? Deixe-me ser uma atalaia do Senhor para você. Não quero levar o teu sangue sobre as minhas mãos, como está lá no Antigo Testamento. Não quero levar o teu sangue nas minhas mãos, mas eu quero alertá-lo. Há pecado na tua vida. Há pecado na tua vida. O teu amor para com o Senhor está corroído. O teu amor para com o Senhor está enferrujado. O teu amor para com o Senhor está cheio de buracos. E você precisa acordar para que esse amor seja restaurado. E a restauração desse amor é permitindo que o Senhor seja entronizado no centro da tua vida. É permitindo que o Senhor seja o primeiro da tua existência, o primeiro da tua vida. Que a tua alegria esteja em satisfazer o Senhor, que a tua alegria esteja em andar com o Senhor, que a tua alegria esteja em meditar na palavra, que a tua alegria esteja em cantar, que a tua alegria esteja em ofertar, que a tua alegria esteja em jejuar, que a tua alegria esteja em pregar o Evangelho do Eterno àqueles que carecem da salvação. Aí sim, irmãos, é a ordem correta. A nossa carne vem depois, a satisfação da carne vem depois. Se Deus vai lhe conceder um carro bom, é uma situação que você não deve se preocupar muito. Com o teu time de futebol, com a tua casa nova, com a tua empresa, faça primeiro para Deus, e o Senhor vai suprir todas as tuas necessidades. Ame o Senhor primeiro, e Deus há de suprir todas as tuas necessidades. Coloque Deus em primeiro lugar e Deus há de honrá-lo naquilo que você precisa, como nós vemos os exemplos na palavra, que aqueles que foram fiéis foram honrados pelo Senhor. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Leu esse texto? Ouviu esta palavra? Ame o Senhor. Concluiu? Chegou a uma conclusão? Talvez você tenha chegado à conclusão que não está bem assim a tua vida. Hoje é tempo de arrependimento. É tempo de confissão de pecado. É tempo de falar para o Senhor que você quer mudar o teu conceito de vida, mudar a tua vida e entronizar o Senhor no teu reinozinho. Portanto, amados,
abra a tua vida, abra as fronteiras do teu ser para Cristo Jesus, para que Ele possa passar os portais da tua existência, para que Ele possa habitar o teu coração e você terá a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade e o verdadeiro amor há de emanar da tua vida para com aqueles que são o teu próximo. Permita que o Senhor te use, permita que o Senhor se manifeste através de você. Permita, tal qual o apóstolo Paulo permitiu, e você, ao ler as cartas de Paulo, você vai descobrir que foi um homem que amou o Senhor, mas também amou o próximo ao ponto de dar sua própria vida na obra de evangelização, na obra da demonstração de amor que ele tinha para com Deus. Que Deus abençoe a tua existência, que você abra o teu coração e ouça a voz do Espírito Santo de Deus falar contigo através dessa ministração. Amém? E que seja uma data que há de definir o antes e o depois na tua vida. Que a graça do Eterno esteja sobre você. É que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.